Eu cheguei, podcast, o podcast do Garotinho que está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes e a Mil, o melhor plano do Brasil. O convidado de hoje, há muito tempo estou tentando trazê-lo, meu companheiro de trabalho de mais de 50 anos. Ele foi trepidante repórter esportivo, ele ainda é publicitário, é empresário, foi presidente do Flamengo no ano do centenário. Prazer receber Kleber Leite. Zé Carlos, querido, prazer é todo meu. Realmente temos uma história de vida juntos, né? Não só na latinha, como também na sola do sapato. É verdade. Aliás, Kleber foi contato de publicidade. A época em que você era contato de publicidade da Rádio Globo, eu era da Rádio Tupi. Exatamente. E cruzamos inúmeras vezes nas mais variadas agências de publicidade do Rio de Janeiro. Era uma época maravilhosa. Foi a publicidade que te animou a ser empresário? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu costumo comentar o seguinte: há pessoas que fazem um enorme bem para você na vida, né? Há encontros, né? Vamos colocar assim. O meu encontro de vida foi com o Paulo Max. Uma grande figura. Que em determinado momento eu estava lá no estúdio na Rádio Tupi, eu estava preparando um programa meio-dia que tinha e tal. Aí passa um jeito assim para lá, passa ele para cá, passa para lá, passa para cá. Eu achei estranho. Ele entrou e perguntou... Ele era diretor comercial. Ele estava assumindo naquele dia a direção comercial da Rádio Tupi. E ele entrou, eu trabalho aqui. Eu falei, trabalho? Estou aqui na Labuta. E ele me puxou, né? Conversou muito comigo. E disse, olha, eu estou abrindo aqui, falou que estava assumindo a direção comercial. E falou, eu vou abrir aqui um núcleo de experiência com algumas pessoas que eu entenda que possam ter jeito para isso aí. Você quer participar? Eu falei, poxa, com o maior prazer, poxa, tá louco. Eu ganhava na época, sei lá, eram 350 cruzeiros, né? Enfim, dando um duro danado e tal. Aí eu falei, poxa, eu só quero. E saíram 2 daquele trabalho daquele trabalho que ele desenvolveu. Inclusive, há bem pouco tempo atrás, ainda era o diretor comercial da Rádio Tupi, o Edson Perrota. Exatamente. Eu não sei se você conheceu. Lógico, eu trabalhei com ele. Foi quem me levou para a Rádio Tupi. Olha que coisa impressionante. Foi o Edson Perrota. Saímos nós 2. Já estava lá o Araquém, que era mangueirense, alucinado. Figura. Né? Figura maravilhosa. Enfim, era uma correria, né, Zé? Era sola de sapato, né? E na época também, quem tinha uma agência de propaganda era o Orlando Batista. Sim. Você lembra? Também tinha uma agência. Na Rua México, na Rua México, né? Na Rua México. Enfim, foi uma época de muita correria, de muito trabalho. Eu comento isso, que a gente saía de casa todo dia, 7h30 da manhã, chegava em casa às 10. E ainda pegava os meninos para jogar pelada na lagoa. Pai, né? Tem que participar, a hora que eu podia, né? Agora, todo mundo diz que a venda é conhecimento, é empatia e, principalmente, simpatia. A forma de comunicar. A latinha ajudou a todos nós, lógico. Não há dúvida. Não é? É o cartão de visita diferencial em relação aos demais. O que mudou na propaganda daquela época? Eu comecei em 68. Deve ser a época que você começou, 70. Na Rádio Tupi, exatamente isso, 69, 70. O que mudou da propaganda daquela época para a propaganda de hoje, Kleber? Eu acho que a propaganda evoluiu como tudo, né? A tecnologia foi absolutamente fundamental para que houvesse esse avanço. Agora, o talento de antes é uma coisa assim inenarrável, né? Enfim, de pessoas extremamente criativas. Eu acho que, no fundo, até porque como a propaganda diversificou muito, né? Antes ela era um pouco concentrada nos veículos naturais de comunicação. Hoje a abertura, o leque é absolutamente assustador. E as várias plataformas, né? Hoje. E antes era muito mais elaborada, né, Zé? Eu acho que a propaganda ela caminha muito junto com o futebol. Porque, na realidade, se você hoje for procurar os raros talentos no futebol, quer dizer, hoje você vai procurar e vai encontrar raros talentos no futebol, não é?
Antigamente você tinha muitos talentos no futebol. Você tinha em cada time pelo menos 4, 5 jogadores de peso, craques, na acepção da palavra. Na propaganda igual, mas era necessário naquela época que a propaganda fosse mais elaborada, mais fosse criativa, né? Fosse mais bem cuidada. Hoje, meu amigo, é tudo no tiro. Eu me lembro que o Brasil ganhou muitos prêmios de criação na Europa, né? E então, as agências tinham os grupos de criação, dupla de criação e tal, e cada vez desenvolvia, cada vez tinha mais prêmio. Agora, hoje a concorrência é maior ou não? Não é que a concorrência seja maior, mas você não tem mais hoje, quer dizer, você tem o Nizam Guimarães ainda, graças a Deus, mas o Washington Oliveto não tem mais. E o Nizam também é filho daquela época. Daquela época. Havia necessidade dela ser mais bem elaborada. Havia tempo. Hoje é tudo no tiro. Tudo na velocidade. É na velocidade. Né? Não é só o varejo que é veloz hoje, não? Eu acho que é tudo, Zé. Eu acho que é tudo. Você vê, tudo mudou. Você vê o lance, o que é, na realidade, as séries na televisão. As séries na televisão representam mais ou menos isso. É um recado para você não precisar ficar tanto tempo vendo filme, de 2 horas e alguma coisa, e você picar e podendo ver 1 hora só, depois do outro você vê mais 1 hora, depois 50 minutos. Eu estou vendo um filme agora argentino, que é uma coisa extraordinária, uma coisa notável. Esse filme é um seriado. Na realidade, esse é um filme. Ele estreou na Argentina e em 11 dias ele colocou lá 1 milhão de pessoas. É com aquele ator extraordinário que fez um outro filme também maravilhoso, Meu Adorável Zelador. Meu Adorável Zelador. Um gênio. Enfim, o filme, para você ter uma ideia, ele interpreta 16 personagens. Caramba! São 16 sketches. E é maravilhoso, porque é tudo vapt-vup. No timing, né? No timing maravilhoso. Você vê num minuto aquilo ali. E prende. Esse é um filme. E prende. É porque é jogo rápido. Você foi responsável pela implantação da propaganda na camisa de um clube quando era presidente do Flamengo. E no rádio também. O Lubrax, no rádio também. No rádio também. E o Lubrax ficou famoso no mundo inteiro exatamente pela camisa do Flamengo. Foi o primeiro... Como é que veio esse lampejo inspirado em quê? O Flamengo, esse contrato. Havia na época uma coisa muito complicada, porque as pessoas entendiam que aquilo ali manchava. No caso do Flamengo, o manto sagrado. Poluía, né? Poluía, manchava, e, enfim, tirava a dignidade. O Conselho defendia essa bandeira? Não, nem imaginava. E você sabe que houve uma vez que, não faz tanto tempo assim, foram ao doutor Roberto Marinho, Michel, Márcio Braga, João, enfim, um grupo de rubro-negro, Walter Clark, que já era e tal, para fazer um apelo para o doutor Roberto. Doutor Roberto, Flamengo joga, tem que pagar, tem que pagar alguma coisa. E o doutor Roberto, genial... Disse assim, que era rubro-negro. Era rubro-negro, grande benemérito do Flamengo. Eu, inclusive, que levei a ele, entreguei o título dele de grande benemérito. Enfim, naturalmente, caramba, o que as empresas dele desenvolveram e deram força e pujança ao Flamengo ser o que é, não está no gibi, mais do que merecido, né? Enfim, então eles foram lá do doutor Roberto e o doutor Roberto disse, meu filho, prestem atenção, vocês têm que ir por outro caminho. Vocês têm que usar a imagem de vocês, tem a camisa de vocês e você introduzir as propagandas aí, a Rede Globo leva, a TV Globo leva para todo mundo. Vamos fazer uma assemblagem. Uma parceria. Uma parceria, trabalhando, né? Visionário, né? Visionário. Ninguém fazia nada. E a Petrobras, ela foi, a Lubrax foi, né, o produto, né? A Petrobras, a patrocinadora mais longeva da história do futebol mundial. 24 anos. Caramba! E eu tenho orgulho que o meu irmão, engenheiro químico da Petrobras, foi um dos responsáveis pelo lançamento do Lubrax 4. Que maravilha. Mas na época do japonês presidente lá. E começou devagarinho. Começou como experiência. Começou como experiência em uma Taça Libertadores da América. E inicialmente era em amarelo, em função das cores marca. Da marca.
Aí teve uma chiadeira no Conselho Deliberativo. A chiadeira muito justa, por sinal. E foi se conversando, depois se passou por um período maior, aí começou a se fazer um contrato anual. E houve, logicamente, o retorno imediato para renovar durante 24 anos. É um negócio que foi positivo demais, né? Demais, é. Agora, o Conselho chegou em algum momento no Flamengo a tentar bloquear essa inserção? Não, porque foi devagar, né? Mas já havia as placas, não havia? Não, já havia. Mas a publicidade na camisa, não. Ali, foi devagar, sabe? Foi por uma experiência. Foi levado como uma experiência. Olha, temos essa possibilidade. Vamos fazer? Vamos experimentar? Vamos. Não teve o único senão com relação às cores. Corrigiu, saiu do amarelo para uma cor natural. Só o branco colocado, que de uma certa forma já faz parte. Embora o Flamengo não seja tricolor, mas não há como não tirar o branco. CRF, né? Enfim... E aí não teve mais problema, a coisa foi indo devagarinho. Você falou que houve rejeição ao amarelo, mas por que em determinado momento o Flamengo usou camisa azul e amarelo? Pois é, você sabe, eu sou radicalmente contra isso. No centenário do Flamengo, nós criamos uma camisa, quer dizer, nós criamos nada, nós retomamos na história o papagaio de vintém, né? Para naturalmente... fazer sentido, né? 100 anos. Resgatar aquilo ali. Mas o papagaio de vintém, ele era para o Flamengo fazer apenas jogos festivos. Não havia a proibição de qualquer tipo de jogo oficial. Não podia. De um tempo para cá é que houve essa modificação e a mim realmente me espanta. O negócio, eu não consigo, até hoje eu não consigo assimilar. Pode ser que eu seja das antigas, mas eu continuarei assim. É inadmissível você ver o Flamengo entrar em campo de azul, né? Você vê o Real Madrid em campo sei lá, de rosa. Não dá, pô, sabe? Assim. E principalmente para nós que precisamos divulgar a imagem, né, dos nossos clubes no exterior, isso é um caminho natural... não são tão conhecidos como os clubes europeus, por exemplo, é fundamental você sempre, cada um, conseguir manter a sua característica, as suas origens e as suas cores. Falando de Flamengo, como é que você analisa esse início de temporada 2026 do teu time do coração? Olha, o ano de 25 foi muito bom, né? O Flamengo tem um presidente extremamente bem preparado, presidente... enfim, que está absolutamente habituado a conviver com o mundo dos negócios. Na comunicação, então, nem se fala. Com a pressão também. Com a pressão também. Agora, eu vejo no Flamengo um grande problema. Eu vou fazer essa colocação aqui, alguém pode achar até meio absurdo. Por incrível que pareça, o ninho do urubu representa um problema, que é muito simples. A sede do Flamengo fica na Gávea. Todo o desenvolvimento do Flamengo, excetuando-se futebol, é na Gávea. Administrativamente. O gabinete do presidente é na Gávea. E você que mora na Barra sabe muito bem o que representa o trânsito hoje nessa cidade. Você sair da Gávea para chegar em Vargem Grande, realmente é um safari, não é? É um negócio maluco. Enfim, primeiro que é longe, uma viagem ao outro. E segundo que o trânsito não colabora. Enfim, é muito complicado. Então, o que acontece? O que o dirigente se vê obrigado a fazer? Você, na realidade, entrega a chave do futebol para alguém. Não há outra alternativa. Se você escolher a pessoa certa para entregar a chave do futebol, está tudo sob controle. Mas o José Boto tem essa chave e tinha currículo para assumir um cargo de tanta responsabilidade? Pois é, eu acho o seguinte, eu acho que o nosso problema foi exatamente esse, até por falta de conhecimento de causa. Vamos colocar isso aí como mínimo, né? Porque, até onde eu sei, o José Boto, de experiência no que nós estamos aqui desenvolvendo, que é o futebol, hoje o termo no mundo se usa scout, mas que, na realidade, é olheiro, né? Quando a gente fala, ele era scout. O velho olheiro. Scout deve ser uma coisa espetacular. Não tem nada de espetacular. Não estou tirando mérito, não, de quem é olheiro. Mas o scout é um olheiro,
que no passado, Aristóbulo no Flamengo... Não, Aristóbulo não era olheiro. Não era olheiro? O Aristóbulo era na parte administrativa. O Mineiro era Mineiro, olheiro. Que depois foi olheiro do Botafogo. Enfim, vários foram olheiros. Né? Era o... Hoje o olheiro tem um computador na frente. Hoje o scout é o olheiro com a telinha. Mas o empresário de hoje não é o olheiro? Ou tem uma equipe de olheiros? Aí nós já vamos entrar em outra área. Claro que os empresários querem naturalmente melhorar cada um a sua carteira e ficam procurando, mas eles têm realmente algumas pessoas que trabalham nesse desenvolvimento. Mas eu acho que, por exemplo, o ano de 2026 para o Flamengo, ele, na realidade, ele é fruto de algumas contratações questionáveis, não é? Absolutamente questionáveis, em que o presidente deu total liberdade e deu condições para que se desenvolvesse o melhor para o Flamengo. Agora, inegavelmente, no que diz respeito a contratações propriamente ditas, convenhamos que não foi o que se imaginava. Não é? E você tem que cobrar quem compete essa responsabilidade. Não é? Você vê, o Fluminense agora inventou lá aquele baixinho. Baixinho joga muito. Quer dizer, o scout contratar o Paquetá, contratar um jogador que está no Atlético de Madrid. Está na vitrine. Qualquer um pode contratar. Não é? O problema é quando você consegue pinçar. Custo-benefício. Pinçar um zagueiro agora, que o Fluminense trouxe também, no custo-benefício. Pinçar alguém que... Poxa, como é que esse cara veio aparecer aqui? Né? Kleber Leite, ex-trepidante, ex-presidente do Flamengo, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Você não se inscreveu no canal ainda não? Vá lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações. Segunda-feira, segundona, às 5 da tarde. O recado agora é da Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Corretores e corretoras, atenção! O juiz apitou e já começou a Sou Mais Você Capemisa 2026. A campanha que coloca suas vendas em outro patamar. Aqui não é sorteio, não. Cada venda conta, cada ponto soma e pode virar dinheiro, prêmios, viagens e reconhecimento. É simples, vendeu, pontuou, ganhou. Você pode conquistar até R$50 mil por mês, além da comissão, é claro. E os melhores de cada grupo ainda levam notebook, bicicleta elétrica, moto, carro, 0 km e uma viagem resort como acompanhante por nossa conta. Procure o comercial da sua região ou acesse a central do corretor capemisa.com.br. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Eu vou passar para o Kleber Paixão pelo rádio. Sei que ele é apaixonado. Ele bateu na porta da Rádio Veracruz, lá nos anos 68, 68, na rua Buenos Aires. Rádio, 1400 kHz. 1400 kHz. Não. Sim. A rádio acho que era 136. Buenos Aires 136. O diretor era o seu Homero. Seu Homero. E aí, eu vou passar para ele Paixão pelo rádio. O garotinho estava no gramado em 69, no Gol 1000 do Pelé. Você estava no gramado também? Não estava. Eu estava comentando esse jogo para a Rádio Guarani. Olha só, de Belo Horizonte. E no Gol 1000 do Romário, eu também estava presente narrando na cabine de São Januário. Foi publicado em 2009, Muito obrigado, Kleber, Zé. Mas tem muita história de Copa do Mundo que você também vivenciou. Com certeza, com o maior prazer do mundo, até porque leio demais, gosto muito. Que bom. A demissão do Felipe Luiz ainda está sendo discutida e parte da torcida acha que foi injusta, outra parte diz, não, chegou a hora, estava saturado, estava escalando mal, estava mexendo mal. Como é que você viu a saída do Felipe Luiz? Essa saída do Felipe Luiz, ela merece uma avaliação mais profunda. Eu acho que o Felipe Luiz, ele se equivocou. Ultimamente, ele tem se equivocado. Por exemplo, o Flamengo vai para um jogo decisivo, valia volta olímpica, valia uma taça. Lanús. Contra o Lanús.
Meu Deus do céu, você vai para um jogo decisivo, é um jogo que tem hoje uma importância. Não é uma importância local, não é nem nacional. Ela, no continente sul-americano, foi transmitido para a América do Sul inteira esse jogo. Então ele tem uma certa importância. Então, quando você entra em campo, eu tenho a seguinte premissa: você vai para um jogo decisivo, me parece uma coisa absolutamente insana e insensata você não ir com a sua força máxima. Caramba, você trabalha para ter a quase perfeição. Como é que você vai entrar em campo colocando no banco Paquetá, jogador mais caro da história do futebol brasileiro, Jorginho, um jogador de extrema importância na criação da jogada, na armação das jogadas, Pedro, o único centroavante que o Flamengo tem, e o Cebolinha, que sem nenhuma dúvida... Está mostrando que é o melhor na posição. É o melhor na posição. E pode começar um jogo nessas condições. Aí vamos voltar para o papo anterior. É o seguinte, uma das missões de quem comanda o futebol, de quem tem a responsabilidade pelo futebol, é a mesma coisa de alguém que é o dono da empresa, alguém que tem a responsabilidade do todo, que não é nenhuma vergonha ele cobrar do financeiro dele e querer saber. Ele está ali para isso, não é? Então, me causa espanto que alguém que tem a chave do futebol não tenha chamado ou não tenha tido o hábito de fazer disso um hábito. O Flamengo vai jogar. Vem cá, gente, vamos sentar aqui, vamos conversar. Qual é o time que você está pensando em colocar em campo? O que você está imaginando e tudo mais? Isso é função dele. Lógico. Não é? Isso é obrigação dele. Não é? Até porque, se por acaso surge alguma coisa que fuja da normalidade, ele cria a possibilidade de se discutir o tema, de se debater o tema. A fisiologia também não interfere nessa hora? Zé, mas não porque é o caso. Hoje, no futebol moderno... Não, tudo bem. Eu acho que interfere até demais. Mas não nesse caso, porque ninguém tinha problema nenhum. Todos estavam absolutamente em condições, tanto é que os que eu mencionei aqui, todos eles ficaram no banco de reservas. Você suscita, não é? Você possibilita a discussão. Claro que a parte técnica, o treinador sempre vai... Isso é problema dele. Ele vai definir. E, naturalmente, se der tudo certo, palmas, parabéns para ele. Se der errado, e ele foi avisado, se discutiu, isso vai ficar marcado. E, dependendo da gravidade, a porta está ali. Enfim, é mais ou menos assim. Então, isso não foi feito. Eu acho que meio que o nosso treinador ficou meio sozinho, um tanto quanto solitário, sabe? E com respeito à saída dele, eu acho que o timing foi equivocado, apenas o timing. Né? Se ele é demitido após o jogo contra o Lanús, o impacto seria outro completamente distinto. Só que aí é um outro lado em que o aspecto positivo acaba atrapalhando. É o caso do BAP. Ele é perfeccionista. Ele tinha em mente que não dava mais para continuar, mas ele não tendo como continuar, seria para ele inadmissível também não ter quem colocar. Então ele precisou daquela semana, daqueles dias, para trabalhar e tentar contratar o novo treinador do Flamengo, que é o Jardim. E aí o que aconteceu? O timing foi responsável por causar todo esse rebuliço, maior. Porque ele ficou mais um tempo, teve o jogo contra o Madureira, em que o Flamengo venceu de 8, e o treinador foi demitido após uma vitória pelo placar de 8-0. É meio inusitado. Mas, na realidade, isso já estava decidido. Né? Apenas houve a necessidade do tempo correr um pouco mais para que o Flamengo colocasse um treinador no lugar. Enfim, eu confio no trabalho do BAP. Acho que o BAP é um dirigente diferenciado, diferenciado, de muito bom nível. Né? Eu, como rubro-negro, como membro do Conselho de Grandes Beneméritos, eu me sinto honrado em ver na presidência do Flamengo uma pessoa do nível dele. Kleber Leite, que foi repórter e dos melhores, enquanto houve troféu Antônio Cordeiro, 3 anos seguidos. Nós fomos tricampeões. Nós somos tricampeões e João Saldanha também, como comentarista. Com um detalhe, era votação do povão na arquibancada, votação dos jogadores nos treinamentos, e isso
é um orgulho que a gente fascinante, tem e algo em fascinante. comum, né? Eu tenho guardado hoje no escritório com todo carinho, com todo amor. Até porque quando é uma situação de ordem democrática, né, Zé? Tem outro valor. Votação, né? É outra coisa. É outra história. Há quem diga que o Felipe Luiz era muito liberal com os jogadores. Por exemplo, não concentrava na sexta-feira, nem no sábado, se apresentava domingo na hora do almoço. Essa filosofia trazida da Europa funciona aqui no Brasil? Às vezes não, e é uma demonstração clara, sem entrar em detalhes, de que não, de que há casos, né? de alguns jogadores que extrapolaram. Houve jogadores denunciados aí que 2 da manhã estavam na noite. Na boa vontade, na boa fé. Né? E agora tem que se corrigir, né, amigo? Não tem outro jeito. Se o treinador chegou e encontrou a casa assim, agora tem que ter concentração na véspera de cada jogo. Não há outra alternativa. Enfim, não tem outro jeito. Agora é o tal negócio também. É o tal negócio. Se esses jogadores que extrapolaram, se eles, pelo menos em campo, entregassem, o problema é que eles não entregam nada. Eles só extrapolam e criam uma situação muito ruim com relação à convivência. Ao grupo. Como exemplo, etc. e tal. Né? Mas eles estão lá olhando, estão... Você acha que esse título carioca ameniza essa crise do Flamengo ou os próximos dias do trabalho do Léo Jardim é que vão definir? Não, ameniza. Não há como negar que qualquer título não deixe de ter uma influência altamente positiva. E esse em particular, viu, Zé Carlos? Eu acho que esse título foi muito importante para o Flamengo. O Flamengo, na sua história, nunca teve um tetracampeonato. É um título absolutamente inédito, né? Nós passamos perto, porque... 7 vezes tricampeão. Eu, pessoalmente, em 2007, 2008 e 2009, eu era o vice-presidente de futebol. E nós conseguimos o tricampeonato ali. Ficou uma enorme expectativa, mas é aquele tal negócio. Eu acho que as pessoas não entenderam a importância que representa isso para o clube, não é? E, com certeza absoluta, o ano que vem o Flamengo vai dar uma prioridade a esse Campeonato Carioca, porque é a conquista de um título inédito. Como é que você vê a ideia da CBF implantando o fair play financeiro? Eu acho isso extremamente discutível. Não é? É antidemocrático? Eu acho o seguinte, o Flamengo, por exemplo, o Flamengo tem uma grande vantagem. Ele tem uma torcida muito maior do que todos os seus adversários. Agora, é bom dizer que o Flamengo está tendo competência para usar essa grande arma. Ele poderia também usar de maneira equivocada. Vamos pegar o caso do Corinthians. O Corinthians é um clube extremamente popular, né? Enfim, que não tem sabido utilizar isso. E teve lá o problema do estádio, bem na verdade. Eles imaginaram que o Lula fosse pagar o estádio, o Lula não pagou o estádio e deu essa confusão infernal. Pendurou. Essa que é a verdade, não tem outra. Né? E causa até hoje um problema enorme. Mas o Flamengo vem sabendo usar com muita sabedoria a sua grande arma, o seu grande canhão, né? Sua grande bomba atômica. E, meu amigo, paciência. Tem que aturar, não tem jeito. Né? O fair play financeiro, ele me parece perfeito no que diz respeito ao comportamento, à dignidade dos clubes cumprirem aquilo que eles se obrigam a fazer, né? A pagar em dia, a assumir um compromisso, uma dívida e cumprir a sua dívida. Aí eu concordo em gênero, número e grau. Né? Até porque isso aí é uma norma de vida. Em 95, quando nós assumimos o Flamengo, por incrível que pareça, a meta era a retomada da dignidade do clube. Né? É muito ruim você conviver com as pessoas. Muitas dívidas, né? Não tem caminho. Não. E como é que você pode ter os funcionários do clube Eu me lembro quando você assumiu, a primeira coisa, a preocupação foi colocar salários em dia. É o mínimo, não é obrigação, não é favor nenhum, não tem cabimento. Isso é uma retomada da dignidade do clube e foi feito ininterruptamente durante 4 anos. Os 600 funcionários do Flamengo e todo o futebol, todos eles trabalharam recebendo religiosamente em dia. Enfim, isso é obrigação, né? E eu acho que hoje, no fair play, isso está enquadrado e muito bem enquadrado.
Kleber Leite é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. A Amil é o melhor plano de saúde do Brasil. A Amil nasceu para cuidar de você e de quem você ama. Quando a saúde de quem a gente ama exige cuidado, cada gesto importa. A Amil espera que você esteja sempre bem de saúde. Mas se você precisar, ela estará ao seu lado, oferecendo cuidado, conforto e confiança. Assista ao vídeo e emocione-se com essa história sobre amor e presença. Amil, o melhor plano de saúde do Brasil. Contou ao papai? Eu tô com medo. Pai, Meu quadro é delicado. pode crer, eu tô bem. Eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo. Com loucura pra Oi, você. filha. renascer. Como que tá, vovô? Eu quero ver ele. Filha, o vovô tá num lugar onde criança não pode entrar. Pai, Tá. eu não Querido faço questão vovô. de ser tudo. Pai, Só você não pode quero ler pro vovô? ficar Eu vou ler, filha. Prometo. pra falar de amor pra você. Não consigo. Me perdoa essa insegurança. Luiz. Lê pro seu pai. Não sou mais a Vai fazer bem pra ele. criança que um dia morrendo de Querido vovô, medo. eu queria muito ver você, mas não posso. Nos teus braços você fez segredo. Te amo. Nos teus passos você. O que aconteceu? Aconteceu que seu pai quer ver a netinha dele agora. Pai, A Amil espera que você esteja sempre bem de saúde. Mas se você precisar, nós estaremos ao seu lado. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica no Le Monde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, entrega para os homens de preto, o Rômulo, o Leandro, o Homero, o Bastos, o Augusto, o Medeiros e a Iracema Pereira, a vascaína, lá de cima, monitorando tudo no Prime Park. Você pega o elevador com toda a tranquilidade, toda a segurança, chega aqui no quarto andar. Encontra o melhor estúdio, a melhor luz, 7 câmeras de alta definição e, principalmente, a melhor equipe. Hoje com o Abner, com o DVD, com o Luiz, o Marquinho coordenando tudo e o Beto Guimarães, que é o dono do espaço, garantindo que você pode trazer a sua empresa para cá e vai fazer o melhor podcast do Brasil. Gostou da estrutura, Kleber? Maravilhoso, espetacular, de altíssimo nível, profissionais da melhor qualidade e um ambiente extremamente agradável. Agradável, né? Até porque isso é muito importante, né? Você teve uma experiência como presidente do Flamengo, como o Apolinho, e você convidou o Apolinho para ser treinador. Eu me lembro que eu recebi o teu telefonema, fui na direção da rádio, eu libero, porque o Apolinho é uma oportunidade, é o Apolinho da Rádio Globo, pá. Você foi ousado demais naquela oportunidade. E o Apolinho chegou, não teve o resultado que gostaria de ter. O que aconteceu naquele momento? Zé, o problema maior do Flamengo Foi inspirado no João Saldanha? não teve, sem nenhuma dúvida, tem uma ligação óbvia com o João Saldanha. Na realidade, eu não inventei a roda. A roda já estava lá há bastante tempo e muito bem sucedida, né? Diga-se de passagem. O que acontece é o seguinte, o Flamengo necessitava naquele momento de alguém que tivesse absoluta capacidade de agregar, de unir, Impacto de também, dar né? leveza ao ambiente, encontrar uma alternativa para isso.
Agora, veja bem você. Conhecimento de causa. O Washington vive dentro de um campo de futebol há 3 séculos. Né? Vivia há 3 séculos. Tem um talento natural que o Papai do Céu deu para ele. É gênio. De sensibilidade. Ele é um gênio. Né? Era um gênio. É verdade. Eu fico até emocionado, mas digo para você, não tem um dia que eu não pense nele, sabia? É uma coisa impressionante. Enfim, é um gênio. E tinha facilidade para tudo. Montou-se toda uma estrutura para que ele pudesse ter um suporte. Ele foi muito bem. Teve uma competição dificílima que nós jogamos, uma competição continental. A estreia dele, inclusive, foi em Buenos Aires, eu estava lá. Pois é, essa competição tinha só os campeões da Libertadores. O Flamengo fez 8 jogos, ganhou 7, perdeu 1, foi a melhor campanha. E perdemos no regulamento. Né? Ganhamos lá e perdemos aqui. Só que perdemos lá de 2-0, numa noite infeliz do nosso goleiro, e ganhamos aqui de 1-0, gol do Romário. Mas foi uma campanha espetacular, espetacular. E ele cumpriu à risca aquilo que se esperava dele. Você não tem ideia do que o Washington representa para a torcida do Flamengo. Continua representando. Não só para a torcida do Flamengo, não. É para a nossa classe de radialista, do rádio esportivo, da TV. O Apolinho foi daquele mesmo nível que foi Chacrinha na comunicação. O Washington não tem explicação para o Washington, não tem adjetivo. Fenômeno. Não é um fenômeno da natureza, né? Da comunicação. É uma coisa assim inexplicável, absolutamente inexplicável. Agora, qual foi o maior problema que você encontrou? Você assumiu o Flamengo em 95. Naquela gestão, qual foi o maior problema que você encontrou? Foi arrumar a casa, né? Atraso de salário, foi não, isso? Arrumar a casa. Você não tem ideia até porque foi uma época em que eu estava muito mais voltado a encontrar uma alternativa para a retomada da dignidade do clube. Gostaria eu de ter participado muito mais de futebol até do que participei. Mas, caramba, eu sou um só. Né? Estava muito bem entregue ao Plínio Serpa Pinto, que era o vice-presidente de futebol. Enfim, tinha lá toda uma estrutura que foi montada. E o Flamengo estava num momento que necessitava realmente. Aquela velha história, o nosso João Saldanha, que foi outro gênio. Com quem convivemos. Gênio. Desculpe, eu me equivoquei. Não estou me referindo ao João Saldanha, com quem dividi várias camas de casal mundo afora. Meu querido companheiro de vida. Mas olha que eu acho engraçado que hoje tem os caras que acham, como fala do João, como se fosse muito amigo, tivesse intimidade. É verdade. Alguns, inclusive, que ele reputava como chatos. É verdade. E, enfim, e querem se arvorar, dizer, meu amigo. Eu tenho sentido isso. Mas é um negócio de maluco, né? Eu fico olhando cara de pau, né? Que cara de pau. Saudante achava um chato, mas deixa pra lá. Mas eu queria me referir ao doutor João Avelange. Sim. O doutor João Avelange dizia o seguinte, ele falava assim para mim, meu filho, administrar é gerar recurso. Não há administrador no mundo que se consagre ou que realize alguma coisa sem gerar recursos. E, inspirado nele, nós fizemos todo o desenvolvimento no Flamengo para que nós retomássemos a dignidade. A contratação do Romário, ela teve muito mais um enfoque em função do que eu estou aqui colocando, porque a gente precisava impactar a torcida do Flamengo. Ela estava, enfim, inerte. Não é? Tinha que fazer alguma coisa, tinha que acontecer que desse uma pancada e que se retomasse tudo aquilo. A contratação do Romário representou para o Flamengo sair de 6 mil para 40 mil sócios sem internet. É verdade. Sem internet. É verdade. Enfim, sem a Flá TV, naturalmente, e tal. E ali começou. Na realidade, ali tudo começou. Com o nosso Washington Moreira. A Flá TV hoje começou como TV interativa, em que eu busquei lá o Washington, e o Washington começou a criar aquilo tudo. Ele hoje está vivendo em Nova York. Enfim, ajudou muito. Né? Acompanha a gente pela internet. O sócio-torcedor foi criado naquela oportunidade, na campanha Seja Sócio, em que os sócios passaram a ter e usufruir daquilo que o Flamengo poderia oferecer, inclusive aqueles que não viviam no Rio. Foi criado o Sócio Off Rio.
E fora, independente do marketing, que teve do Marco Felipe Magalhães, que foi uma figura vice-presidente da Coca-Cola, um talento raro que me ajudou muito a fazer coisas incríveis sem gastar um tostão. Como, por exemplo, contratar, ir lá pegar o Bebeto, fomos lá fazer uma palestra para o presidente da Umbro. O convencemos e ele deu dinheiro para contratar o Bebeto, que estava do La Corunha, foi lá pegar e tal. Enfim, deu muito trabalho. Você ainda há pouco citou João Avelange, que para mim foi um dos maiores... Foi o estadista do futebol, na minha visão. Foi o maior dirigente da história do futebol mundial. Eu concordo. Uma vez o João Avelange me falou o seguinte: meu filho, era como ele se dirigia a gente, né? O dia que os recursos eletrônicos entrarem no futebol, vai acabar a emoção. E, de repente, a gente narra um gol, aí o cara fica 3 minutos, 4 minutos conversando, a galera já pulou, de repente fala, não foi, aí dá impedimento, sei o quê. Isso aí quebrou esse time da emoção no futebol? Como no início, sim. No início, sem nenhuma dúvida. Como tudo na vida, é uma questão de adaptação. Principalmente o lance do VAR, né? Hoje está muito mais avançado e não demora tanto, né? Mas tem muitas coisas também que os caras inventam no futebol, né, Zé? O lance, por exemplo, esse negócio da história do pênalti. Cada pênalti absurdo que é marcado, que não tem nenhum... parecia pelada. Tocou na mão, é pênalti. É pelada, você era um chato na pelada. Mas tem que ser chato, tem que ser chato. Só vence na vida chato. Você tem que correr atrás, não tem jeito. Enfim, mas era assim, né? No futebol não era. Teve um lance agora, outro dia, caramba, até porque o cara tem que colocar a mão em algum lugar, né? Como é que vai fazer? E como é que você está em impulsão sem você levantar o braço? É impossível, né? Eu acho que esse lance no futebol é meio complicado. É uma coisa que até agora não desceu. Era tão simples, né? Vale a intenção. O cara teve intenção. É isso mesmo. É bola na mão e mão na bola. Diferenciar uma das duas e competir o árbitro, dizer o que Como foi. no namoro, é mão na coisa e coisa na mão. É isso aí. É assim parecido. definido. Sem nenhuma dúvida. Você teve uma repercussão muito grande nas contratações de impacto, como Bebeto, como Romário. Qual foi a negociação mais complicada que você encarou? A mais complicada foi em 98. 98, o Paulo Autuori, nosso treinador, o Flamengo fez uma boa campanha em 97, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E eu falei para ele, vamos fechar isso com um legal, tem que fazer um ano legal, o ano que vem e tal. Ele foi lá para casa, ficou assim, pensa o que você quer, o que a gente precisa. E o Paulo Autuori, naquela oportunidade, me pediu os seguintes jogadores pela ordem. Primeiro, Rodrigo Fabre, que era, à época, o grande jogador do futebol brasileiro. Jogava na Portuguesa de Esportes. Depois, Zé Roberto, que estava no Real Madrid. Depois, Romário, que estava no Valência. Depois, Palhinha, que estava no... Málaga, não, estava na Espanha também. E, por fim, um jogador que para ele era fundamental, que tinha sido campeão da Libertadores com ele, o Cleison, do Cruzeiro. Caramba, que missão é essa? Porra. Hein? Que missão é essa? Pois bem, acabou dando tudo certo. Eu consegui dar os 5 jogadores para ele. Passei 2 semanas na Espanha, porque fui primeiro a Portuguesa, fui seguir a ordem, né? Cronologia, o que ele me pediu. Consegui a Portuguesa, o Real Madrid já tinha pago $1 milhão. E para manter o jogador tinha que pagar mais 9, totalizando 10. E aí eu fui para lá. E à época o presidente do Real Madrid era o Lourenço Santos, que acabou ficando um querido amigo. E não está mais aqui entre nós, mas é uma figura extraordinária. E o filho dele, inclusive, salvou um gol, era zagueiro. O Vasco, naquela final com o Vasco, ele salvou em cima da linha o que seria o gol do Vasco, que daria o título ao Vasco. Fizemos uma festa para ele enorme. A Flá Madrid. A Flá Madrid. Fizemos uma festa monumental para ele. E o título ficou com o Real Madrid. Enfim, aí... E você conseguiu... Aí foi indo.
Primeiro ele não sabia de quem era o Rodrigo Fábio. Chamou lá o Pepe, que era o auxiliar técnico lá, o pessoal do futebol, veio e tal. Não, é bom jogador. Ele, o que você... Eu falei, eu queria te propor um seguro. Ele falou assim, trabalha com seguro? Eu falei, não, é outro seguro. Qual é? Eu falei, você não tem certeza que vai contratar o jogador? Então, de repente, a gente pega 2 jogadores do Flamengo, você elenca aqui, a gente estipula o preço do passe, mas você coloca o jogador do Flamengo. História cheia de história. Resumo da ópera. Um belo dia nós saímos, estamos lá, entra o Pepe, nós estamos com problema com o Zé Roberto. O problema. Aí eu falei, quer que eu saia? Não, fica aí, eu já estava íntimo lá. Fica aí e tal. O Zé Roberto só queria jogar no meio de campo, não queria mais jogar de lateral. E criou-se um problema, um impasse. Então, e eles tinham uma ideia com relação ao Sávio. Eu consultando o treinador. Resumo da ópera. Nós, sem envolver um único centavo, nós entregamos o Sávio para o Real Madrid. Eles nos entregaram 50% do passe dos direitos do Zé Roberto, 100%, do Rodrigo Fábio, 100% do Zé Roberto. Eles, junto aos 2 clubes espanhóis, ao Valência, o outro clube lá, resolveram a situação entre eles, colocaram os 2 jogadores do Flamengo e nós tivemos condições financeiras de contratar o Cleison. Olha Teve só. 5 jogadores para uma mão de obra que você não tem ideia. E mais um detalhe, sem nenhum empresário envolvido. Porque naquela época, o dirigente do clube fazia diretamente, é lógico, né? sem nenhum. O Romário, o maior jogador da maior contratação do Flamengo, não teve um empresário envolvido. O Edmundo, outra grande contratação do Flamengo, não teve nenhum empresário envolvido. O Bebeto não teve nenhum contratação. Esses 5, nenhum empresário envolvido. Nada contra os empresários. Mas você economizou comissão. Você imagina. Mas sem dúvida. Né? Enfim, eu acho que competia, né? Competia o dirigente fazer aquilo. Enfim, hoje o mundo mudou. Né? Eu respeito, não tenho nada contra os empresários, eles estão fazendo o trabalho deles. Eu tenho contra os dirigentes que não são corretos, que se utilizam do carro para colocar algum no bolso. E, naturalmente, não é impossível isso se fazer sem que haja parceria com algum empresário. Esse é Kleber Leite, ex-trepidante, ex-presidente do Flamengo, o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Você conhece? Não? supersaudávelShopping.com.br. Alô, galera! Chegou a hora de mudar a sua vida. É isso mesmo. Acesse o QR Code que está aqui embaixo da sua tela, onde você vai encontrar o melhor preço em produtos de qualidade para a saúde e bem-estar. É isso aí, eu estou falando do Super Saudável Shop. Para você que tem diabetes ou tem alguém na família que tem diabetes, o Super Saudável Shop é especialista no assunto e traz desde as tiras de glicose On-Call Plus tradicionais, com mais de 1 bilhão de unidades vendidas, até a moderna tecnologia do Smart, com monitoramento contínuo via Bluetooth, 24 horas por dia, deixando você sempre seguro, seja a sua diabetes tipo 1 ou tipo 2. Assista o filme do Smart, Mad Levison, e não deixe de apontar o seu celular para o QR Code, acessando o site e dando um up na sua saúde. A diabetes é uma briga. É luta com docinho, pão francês, contra aquela dose a mais na sexta-feira, luta contra a glicemia sobe quando despenca. É luta de dia, de noite, de madrugada. Até minha filha de 2 anos já entrou na luta. E sabe como resolve essa luta? É aqui, ó, no braço. Monitore sua glicemia 24 horas automaticamente com a tecnologia Smart. Seja Smart. Eu estou conversando hoje com o Kleber Leite aqui no Cheguei Podcast e a gente falando de executivo no futebol. O BAP acertou contratando o Zé Boto, foi no mercado, pesquisou, olhou o currículo, mas não falta empatia para ele conquistar esse grupo no vestiário, Kleber? Falta. Eu acho que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito e se comete equívocos. Eu acho que esta contratação para o Flamengo foi um grande equívoco. Acho que as características ali são outras. Você pega o caso, por exemplo, do Fluminense. O Fluminense é lá o Paulo Angione. Faz tudo. Talento raro. É psicólogo, tudo. Um talento raro, incorruptível, não tem conversa com ele, conhece o mundo inteiro.
tem autoridade. Não quer aparecer. Não. E tem um enorme poder de comunicação, empatia com os jogadores. Enfim, e é um profissional da área, ele, enfim, senta com qualquer presidente de clube, com qualquer dirigente, com qualquer empresário. Enfim, é uma figura. Enfim, do futebol. Eu estou citando um exemplo. Tem lá o do Palmeiras também, o Anderson Barros, que é espetacular, profissional. É do ramo. Trabalhou comigo no Flamengo, iniciou lá no Flamengo e tal. Profissional exemplar. Eu acho que você tem algumas alternativas. O BAP tem uma ideia boa, muito boa, que é a ideia, não sei até se ele irá implementar isso, que é ter, na realidade, duas frentes no Flamengo. Uma com um perfil efetivamente de um executivo do futebol, né? Como é o Boto atualmente. Como é o Boto atualmente. Quer dizer, como não é o Boto atualmente. E uma outra pessoa que desenvolva o que é necessário, não é propriamente dentro das quatro linhas, na relacionamento com quem vive nas quatro linhas. Acho que a ideia é muito boa, porque você passa a ter duas frentes. Se houver harmonia e competência entre essas pessoas, vai ser um gol de placa que o BAP vai implantar. Essa ideia é para ganhar vestiário? É para ganhar vestiário também, sem dúvida. É para ganhar harmonia, né, Zé? É para ganhar harmonia. Você sabe que até na convivência de quem lá está, porque os funcionários do Ninho fazem parte da vida, do dia a dia. Não parece não, mas eles têm enorme influência também no resultado, no que vem pela frente. Então, até porque nada funciona sem harmonia, seja na sua casa, seja no seu trabalho, e claro que no futebol é a mesma coisa, não foge a isso. Então, eu acho que a ideia é muito boa, sabe, de você introduzir ali e dividir meio que responsabilidades, sabe? E colocar no futebol, quem é do futebol, quem tenha domínio daquilo, quem seja respeitado pelo que fez, quem tenha efetivamente talento para desenvolver e empatia para a convivência no Kleber, dia a dia. qual foi a contratação que você quis fazer, terminou o mandato e não conseguiu? A contratação que eu quis fazer, mas foi do Romário, foi feita. Está tudo perdoado, né? E ainda foram várias. Poxa, mas teve algum cara assim... E o problema, Zé, foi o seguinte, o problema é que sem dinheiro, né? Sem dinheiro, num momento muito difícil, né? E sem dinheiro, tinha que usar demais a imaginação. Eu consegui convencer o Beto Zini, um amoroso, um jogador espetacular, vinha de contusão, estava no Guarani. Eu passei 2 dias lá com o Beto Zini, convencendo o Beto Zini, que Deus o tenha, era uma figura maravilhosa, a colocar o Amoroso no Flamengo. Porque ele iria na frente lucrar com isso, como aconteceu, né? Como aconteceu. Foi útil para o Flamengo, porque nos ajudou muito. Depois o Guarani o negociou. Enfim, coisas assim. Mas jogador de ter tentado contratar... Tudo aquilo que a gente imaginou dentro da possibilidade, a gente conseguiu. O lance do Bebeto foi meio que de um resgate, né? Aquele negócio do Bebeto magoou muito, aquele lance do Vasco. No Flamengo, inacreditável que não estavam vendo. A gente avisou. Uma vez eu cheguei lá no hotel, aqui nesse Hotel Nacional, Seleção Brasileira, Eurico Malandro. Eu só vejo o Eurico com o Bebeto. Falei, esquisito esse troço. Naquela época nós tínhamos uma relação estreita, né, com a CBF. E eu ia lá toda hora, eu achava que... Avisei lá, falei, estou vendo um negócio ali meio esquisito. É bom ficar de olho. No ambiente da seleção. Aí foram falar com o Calçada e tal, o Calçada jurou, não há nada, que não há nada, havia tudo, né? Enfim, mas foi legal ter o retorno do Bebeto. E que nós... colocamos como realmente um lance que era importante para a gente. O Lúcio, outro, foi revelação do Campeonato Brasileiro, o mundo inteiro queria, graças à relação também com a Ailê Pinheiro, que era o presidente dono do Goiás, figura extraordinária, meu amigo, no carinho ele acabou cedendo e, graças a Umbro, à época que financiou a contratação do Lúcio. Tudo isso que eu estou falando sem empresário. Hein? Teve nenhum. É verdade. A política interna do Flamengo sempre foi muito intensa e, às vezes, até extrapolando, vindo no noticiário. Ela ainda hoje existe, atrapalha o futebol? Às vezes atrapalha, Zé. Não tem como. E o Flamengo é muito grande, né? E agora tem que saber conviver com isso. Eu acho que nós estamos atravessando uma fase muito importante, na medida em que as pessoas que lá estão são pessoas íntegras,
são pessoas extremamente talentosas. O Flamengo tem hoje uma estrutura interna extremamente competente. E sabe? profissional, né? Profissional e absolutamente confiável. Nosso Peixotinho hoje é o dono da CBF. Da Federação Humana, que faz um negócio espetacular. Ele é o vice-presidente de Relações Externas. Mas faz um negócio notável. E ele tem porta aberta em qualquer lugar. Tudo que é lugar já. Na Comembol é reverenciado quando lá chega, tapete babando ele, tapete vermelho. Grande Peixotinho. E consegue algumas coisas que, se não houvesse o empenho e não houvesse o talento, não seria possível. Mas é muito competente no que ele está fazendo. Kleber Leite, você, chegou a hora do drink. Alô, galera que adora um bom drink. QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. Com a QN na mão é golão, golão, golão. É ou não é, Walter Ribas Júnior? E a galera que curte uma festa, bananinha mineira, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Bananinha mineira, a dose certa de diversão. Charles Menezes lá na Super Giro. Olha, o cheque mate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Cheque mate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Aí o Luciano Araújo chega, não esquece não. Saif é a bola da limpeza, subindo para o norte fluminense, driblando as manchas e avançando para a Serra Azul, marcando um golão, 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 deixando a nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para a sua vida. Na reta final com Kleber Leite, um orgulho. É um orgulho ter servido o Flamengo, sem nenhuma dúvida. Um arrependimento. Um arrependimento. Não é propriamente arrependimento, né? Ressentimento de não ter tido resultados melhores, até porque tivemos oportunidades, né? No primeiro período. Curiosamente, depois, com mais problemas do que eu tive, o desenvolvimento do futebol do Flamengo foi melhor. Também eu podia me dedicar mais, né? Eu tinha condições e tempo, até porque aquilo era o que me competia a fazer. Mas perder uma Copa do Brasil no regulamento, porque antigamente tinha aquela idiotice de gol fora valer 2, né? Então, contra o Grêmio, nós fomos lá no Grêmio, empatamos lá de 0-0, que foi 2-2. Perdemos no regulamento. Na competição nessa sul-americana, perdemos, mas ganhamos uma Copa dos Campeões Mundiais, ganhamos a Copa de Ouro da Sul-Americana. O Flamengo foi campeão carioca invicto, na época que era um campeonato, né? Que era um campeonato carioca. Então, você tinha 12 clubes e você fazia 11 jogos em casa e 11 jogos fora. Então, você sair em 22 jogos sem perder um, realmente era muito difícil. Um sonho realizado. Você ter sido presidente do Flamengo. Um sonho que você não realizou. Mas eu sou grato ao Papai do Céu. Tenho nenhuma queixa. Nenhuma queixa. Nenhuma queixa. Lamentando apenas momentos tristes de vida, como a perda de alguns amigos queridos, parentes, entes queridos, mais nada, mas sou grato a Deus, não tenho que me queixar de nada, pelo contrário, devia acordar e agradecer todos os dias. Trepidante Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, ex-repórter e vovô Kleber. 4 netinhos. Pois é. E um joga muito. É o canhotinha, é o B. Vai ter empresário. Mas o pai dele toma conta dele. Kleber, obrigado pela presença. Definindo Kleber Leite em uma frase. No Cheguei Podcast. É um rubro-negro apaixonado. Obrigado, Kleber. Obrigado, Zé. A gente volta segunda-feira com Segundona. Ótimo final de semana para você. Até lá. Cheguei!